A origem do surto de Covid-19 é o mercado de peixe de Wuhan. Descobertas negam a suspeita que o vírus tenha tido origem em laboratório. Autoridades ucranianas denunciam novos ataques perto de Odessa e no porto de Mykolaiv. Cereais começam a encher cargueiros no Mar Negro. Ministros da União Europeia chegam a acordo político para a redução do consumo de gás natural, mas com exceções. Perante a persistência russa na invasão da Ucrânia, o Fundo Monetário Internacional revê em baixa crescimento mundial e deixa apelo aos bancos centrais. Uma equipa internacional de investigadores determinou que a origem do surto de Covid-19 é o mercado de peixe, assim como a vida selvagem de Wuhan, na China. As descobertas publicadas na revista Science mostram que, em pelo menos 2 casos, o vírus foi transmitido de animais para seres humanos presentes no mercado. Os autores do estudo também explicaram porque é que das centenas de pessoas hospitalizadas em Wuhan com Covid-19, apenas cerca de 50 tinham uma ligação direta e rastreável ao mercado. Adiantaram que muitas tiveram apenas sintomas ligeiros, continuando a circular livremente em Wuhan, espalhando o vírus, e que foi difícil interligar os casos mais graves com o mercado. Ainda de acordo com os investigadores, estas descobertas negam a suspeita que o vírus tenha tido origem num laboratório. Os animais portadores do vírus incluem morcegos, raposas e outros mamíferos vivos. A Organização Mundial da Saúde estima que houve mais de 566 milhões de casos confirmados de Covid-19 desde a declaração da pandemia no início de 2020. Esta terça-feira, a Rússia lançou vários ataques na região a sul da cidade de Odessa. Segundo a Força Aérea Ucraniana, foram disparados 13 mísseis de aviões russos naquela região. Também nesta terça-feira, o Ministério da Defesa da Rússia disse que liquidou um batalhão de artilharia na região de Mykolaiv e que as perdas para a Ucrânia, tanto de pessoal como de armas, ultrapassaram os 70%. Disse também que mais de 40 mercenários estrangeiros foram mortos por um ataque com mísseis russos de alta precisão lançados pelo ar na região de Donetsk. Apesar dos combates, continuam os avanços para a saída de barcos com cereais dos portos do Mar Negro. Foram divulgadas imagens de trigo a ser carregado a bordo de um cargueiro no Porto Internacional de Rostov-on-Don, na Rússia, para ser enviado para a Turquia. Em Istambul, esta quarta-feira, abre um centro conjunto com a Rússia e a Ucrânia para coordenar o reinício das entregas de cereais. Fumo branco em Bruxelas, onde os Estados-membros alcançaram um acordo político para a redução voluntária do consumo de gás natural de 15% até março do ano que vem. As negociações foram tudo menos fáceis, só possíveis graças a uma longa lista de isenções e derrogações para alguns países. O objetivo é poupar gás para que os 27 possam estar apostos para um corte total do abastecimento da Rússia. Bruxelas propôs o reforço para se acumular 45 mil milhões de metros cúbicos de gás, mas o sucesso dependerá do rigor do inverno. Os nossos cálculos iniciais indicam que, mesmo que todas as isenções fossem usadas, íamos conseguir atingir uma redução da procura que nos poderia ajudar a atravessar com segurança o inverno médio. Pelo menos 12 Estados-membros rejeitaram a proposta inicial apresentada por Bruxelas na semana passada. Os pedidos de ajuste foram ouvidos. Portugal e Espanha estiveram entre os mais críticos. A presidência esteve a trabalhar, a ouvir todos os governos, para concluir que as realidades nacionais são diferentes, que os contributos podem ser diferentes e que as limitações também podem ser diferentes. De pouco serve que uma ilha poupe 15% no consumo de gás se não pode transferir esse recurso para os países no centro da Europa. Seria uma medida desproporcional sem qualquer sentido. O acordo assenta na solidariedade com países como a Alemanha, por exemplo, dependentes da energia russa. Ainda esta segunda-feira, a gigante russa Gazprom anunciou um novo corte no fornecimento de gás para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1 que liga a Rússia à Alemanha.
Os especialistas elogiam o acordo, o primeiro a nível da União Europeia, uma vez que até agora as decisões em matéria energética eram de competência nacional. O mais importante é que respeitemos os mercados e continuemos a permitir que o gás flua por toda a Europa e que trabalhemos juntos enquanto Estados-membros e mais os países vizinhos da União Europeia. Ao fazê-lo, usando todos os recursos que temos disponíveis do lado da oferta e do lado da procura, temos a única maneira eficaz de combater o uso do gás como arma de guerra por parte de Putin e sobreviver ao próximo inverno. Os 27 também concordaram com um mecanismo para acionar um alerta da União, tornando obrigatória a meta de 15% caso a Rússia feche por completo a torneira do gás. Mas caberá aos Estados-membros decidir quando é que pode ser ativado. É mais uma consequência das sanções do Ocidente a Moscovo. A Rússia vai sair da Estação Espacial Internacional depois de 2024. A decisão foi anunciada esta terça-feira pelo chefe da Agência Espacial Russa, depois de uma reunião com o presidente Vladimir Putin. Penso que é desta vez que vamos montar uma estação orbital russa. A indústria espacial está numa situação difícil e o meu principal objetivo, juntamente com os meus colegas, não é descer, mas subir a fasquia. E, antes de mais, fornecer à economia russa os serviços espaciais necessários. A Estação Espacial Internacional é gerida pelas agências espaciais da Rússia, dos Estados Unidos, Europa, Japão e Canadá. É utilizada para investigação científica em gravidade zero e para testar equipamento para futuras viagens ao espaço. O Fundo Monetário Internacional emitiu esta quinta-feira um alerta de que o mundo pode estar à beira de uma nova recessão. Ainda com o impacto da pandemia por resolver, as ondas de choque da invasão russa na Ucrânia revelam-se agora o principal travão e o motivo que leva o FMI a rever em baixo as previsões do crescimento económico nos três principais motores mundiais: a China, os Estados Unidos e a União Europeia. A economia global ainda está a recuperar da pandemia e da invasão russa da Ucrânia. Temos pela frente uma perspectiva sombria e incerta. O crescimento da produção global foi revisto em baixa para 3,2% este ano e para 2,9% no próximo ano, enquanto a previsão da inflação foi agravada para 6,6% nas economias mais avançadas e 9,5% nas economias emergentes e em desenvolvimento. As três maiores economias do mundo, Estados Unidos, China e União Europeia, estagnaram. A invasão da Ucrânia motivou uma união do Ocidente contra a Rússia. Às sanções para tratar o Kremlin somou-se o bloqueio pela guerra das exportações dos cereais ucranianos e russos. A consequente inflação galopante tornou-se outro problema a resolver, para o qual o FMI apela aos bancos centrais para apertarem as políticas monetárias até se conseguir controlar a subida dos preços. Protestos dentro e fora do país aumentam as críticas ao governo de Myanmar depois da execução de 4 prisioneiros políticos. Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, União Europeia e Nações Unidas acusam a junta militar que governa a antiga Birmânia de crueldade. Na Malásia, o ministro dos Negócios Estrangeiros falou de um crime contra a humanidade e disse que as execuções vão ser o foco dos próximos encontros dos chefes da diplomacia das nações do Sudeste Asiático. O governo de Myanmar anunciou esta segunda-feira a execução de 4 militantes pró-democracia. São as primeiras execuções desde que a pena de morte foi abolida no país em 1988. Paris está há 2 anos do início dos Jogos Olímpicos de 2024 e o presidente Emmanuel Macron ouviu no Eliseu as novidades numa reunião com o presidente do comitê organizador dos Jogos de Paris. Foi revelado o calendário completo das competições e as primeiras informações sobre a venda dos 13 milhões de bilhetes totalmente eletrónicos para evitar falsificações. Tony Estanguet pretende vender metade dos bilhetes dos Jogos Olímpicos por menos de 50 euros e metade dos bilhetes para os Paralímpicos a menos de 25 euros, com apenas 8% a custar mais de 200 euros. A ambição é termos uma bilheteira acessível ao maior número possível de pessoas para que os estádios estejam cheios e possamos viver todas as emoções. A cerimónia de abertura dos Jogos de Paris 2024 está marcada para 26 de julho. Pela primeira vez vai decorrer num espaço aberto, sendo o palco principal o Sena, com uma plateia estimada nas margens do Rio de cerca de 600 mil pessoas.